Vamos aguardar. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer receber você aqui. Mais uma noite, mais um momento para que nós possamos falar sobre a constelação familiar e sobre os efeitos que a gente percebe quando está no fluxo da vida. Seja bem-vinda, Evanir. Muito obrigada pela presença. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre o fluxo da vida, obstáculos e soluções, porque é isso que nos interessa. Vamos verificar se tem mais alguém que vai nos acompanhar nessa noite, porque hoje eu vou revelar algo muito importante, imprescindível para a vida de cada pessoa. Porque todas as lives nós falamos aqui sobre temas da constelação familiar e o quanto esses temas eles podem oferecer caminhos de solução para a vida de cada um de nós, caminhos de solução para aquilo que nós temos vivido e que nos tem causado sofrimentos. Em muitos momentos, nós não temos condições de perceber qual é o sofrimento que nos acomete, porque muita gente carrega durante muitos anos um tipo de sofrimento e fica cada vez mais imperceptível que a sua vida está em sofrimento. Seja bem-vinda, Íria, muito obrigada pela presença. Então, quando nós carregamos muitos sofrimentos, o ser humano é um animal que se adapta com muita facilidade a toda e qualquer situação. E ao sofrimento não seria diferente. Então, nós passamos anos em sofrimento e nós só paramos de sofrer quando esse sofrimento nos interrompe, quando ele nos para, quando nós não podemos mais agir diante da vida. E as doenças aparecem trazendo esse grande comunicado e trazendo para nós uma lição de que até aquele momento foi-lhe comunicado que você não deveria caminhar daquela forma. E o que acontece? Você precisa ter uma doença para que a vida possa ensinar você o que você precisa aprender. Então, nós vamos falar sobre esses impedimentos aqui hoje e eu vou revelar para vocês aquilo que parece muito simples, mas que é difícil de ser realizado por cada um de nós. E eu vou também dizer os motivos disso ser tão difícil de ser vivenciado aqui. Então, se você está aí, hoje eu também vou te convidar. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem diferenciada por questões muito práticas da vida. Primeiro, porque eu quero que você compreenda efetivamente aquilo que acontece com você. Segundo, que eu quero que você perceba que a vida está em movimento e é preciso que você tome determinadas atitudes para que a sua vida possa caminhar para outra direção. A sua vida caminha para o lugar que você a conduz. Então eu vou começar aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu agradeço a presença de vocês nessa noite. Nós também estamos transmitindo pelo YouTube, então eu agradeço a oportunidade de comunicar a você aquilo que você precisa saber para ter uma vida com mais satisfação. Eu vou iniciar por um conteúdo que é bastante fundamental para a constelação familiar e para a vida com satisfação. E eu vou dizer a você, nenhum caminho dispensa a necessidade de você tomar os seus próprios pais. Esse é um grande ensinamento da constelação familiar e eu percebo a cada atendimento, a cada workshop, a cada
sessão de constelação familiar em grupo, que as pessoas estão mais necessitadas de tomar os seus próprios pais. Essa tomada dos pais, Tainã, o que é isso? O que significa tomar os pais? O seu pai e a sua mãe se uniram em uma única noite e conceberam você. Não importa se eles viveram uma história de amor, não importa se eles foram amorosos um com o outro, não importa de que forma os dois encontraram um ao outro para que você hoje estivesse na vida. Então, o primeiro entendimento é: o seu pai e a sua mãe se encontraram na vida e você nasceu. Você ganhou um prêmio que você precisa tomar, ou seja, você precisa receber com plenitude dos seus pais essa vida que você ganhou. Nessa relação dos pais com os filhos, existe uma hierarquia fundamental, que é: os pais sempre dão para os filhos jamais poderão retribuir para os seus pais. E nessa linha hierárquica, mesmo que os filhos se tornem bem-sucedidos, mesmo que os filhos ganhem muito dinheiro, qualquer situação que aconteça com os filhos, que eles se beneficiem com o fluxo de vida, com o fluxo da satisfação e dos benefícios que a vida oferece, os filhos jamais poderão retribuir a vida que ganharam. Mas cabe aos filhos fazerem uma tarefa de casa: honrar a vida que ganharam dos pais. E aí eu vou dizer para vocês que os pais, eles não podem e não precisam ser diferentes daquilo que eles são. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo a você: o seu pai e a sua mãe não estão no mundo para atender a sua necessidade, a sua carência. Compreenda que o seu pai e a sua mãe são pessoas que se uniram circunstancialmente, numa única noite, eles conceberam você. Eles puderam e te deram a oportunidade de vir ao mundo, de estarem na vida. E não importa se o seu pai te deu carinho, se a sua mãe te deu atenção, se você viveu com esses pais, isso não interessa. O seu pai e a sua mãe sempre serão o seu pai e a sua mãe. Essa é uma herança eterna. Eles sempre estarão com você, porque você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Então é preciso você assumir essa vida com muito amor e com uma força que direciona você para o futuro. Porque muitos filhos acreditam que honrar a vida que os pais deram é ficar próximo dos pais, é ficar ali olhando para o pai e vendo se ele está bem, atendendo o pai e a mãe. Muito pelo contrário. Os pais empurram os filhos para a vida e querem que esses filhos se desenvolvam em direção ao futuro, construindo a sua própria vida. Então, nós vamos... Seja bem-vindo, Wesley, muito obrigada. Nós vamos falar sobre alguns obstáculos que impedem os filhos e impedem essa relação de amor, esse fluxo de amor entre pais e filhos. E aí, você que está aí, você pode ser pai e mãe, mas você, essencialmente, em primeiro lugar, é um filho. Então, eu convido você a se colocar nesse lugar, nesse momento de filho e de filha, porque esse lugar é importante para que nós compreendamos nessa noite o que está impedindo você de ter uma vida leve, de ter uma vida feliz, de ter uma vida com ação e contentamento com todas as coisas que aconteçam com você.
Em muitos momentos, nós percebemos alguns filhos que consolam pais carentes. Que pais carentes são esses, né? A gente pode perceber que às vezes a mãe se separou do pai ou o pai se separou da mãe e esses filhos eles ficam. Seja bem-vinda, Cláudia, muito obrigada pela presença. Eles ficam nesse lugar como se eles fossem protetores desses pais. Como eles assumem um lugar, se for a mãe, assumem um lugar do lado da mãe, assumem um lugar do lado do pai, se for o pai, se for esse pai que depende desse filho. Então, normalmente, esse filho vai quebrar uma hierarquia do sistema familiar, porque o filho, ele precisa assumir uma postura de filho. Ele não pode estar ao lado do pai, nem estar ao lado da mãe, porque ele vai assumir um papel que não é seu. Se o filho se coloca no lugar do pai, ele está assumindo o papel de esposo da mãe. E o que vai acontecer com esse sujeito que assume um lugar ao lado da sua mãe? Esse sujeito, esse filho, ele vai ficar de um tamanho muito grande, ele vai ficar muito arrogante. Por quê? Porque o filho é sempre pequeno diante dos seus pais. Uma filha é sempre pequena diante dos seus pais. Não importa se essa filha é uma celebridade, não importa se essa filha estudou, fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, ou seja, qualquer coisa que essa filha ou esse filho fizer na vida não o transformará numa pessoa maior que os seus pais, mesmo que os seus pais sejam analfabetos. E eu estou dizendo analfabetos porque normalmente a gente desvaloriza as pessoas que não têm uma formação escolar. Então, não importa, seus pais são analfabetos, você fez faculdade, você sempre será menor que os seus pais. Então, nessa postura de arrogância que o filho assume, porque de certa maneira ele vai controlar a vida do pai, ele vai direcionar a vida do pai ou dessa mãe, ela também está alterando essa lei hierárquica que eu já contei para vocês. Ela está alterando o lugar de se colocar. Então, a postura dela se altera e você pode conferir na vida. Toda pessoa que assume o lugar do pai ou da mãe, do esposo ou da esposa da mãe como filho, terá problemas de relacionamentos em geral, não só de relacionamento afetivo. Então, a gente percebe, seja bem-vinda, Deliberato, boa noite. Sara, muito obrigada pela presença. Então, essa atitude de sair do lugar de filho e ficar ao lado do pai ou da mãe, aí a gente conhece essa figura, é o filhinho da mamãe, que está ali sempre pronto para pegar a mamãe e levar onde a mamãe quer. É a filhinha do papai, que está ali ao lado do papai, sendo aquela figura que inconscientemente está assumindo uma postura de esposa. E aí, como que a gente soluciona isso na constelação familiar? Qual é a solução para isso? Existe aí nessa relação, e toda relação, ela é uma relação de interdependência. Eu tenho responsabilidade e o outro também tem. Então, em muitos momentos, a gente escuta das pessoas assim, a seguinte frase: ah, mas a culpa é do meu pai que me coloca lá para mim fazer as coisas para ele, quando eu vejo, já estou fazendo as coisas por ele, no lugar da minha mãe. E eu digo a você, essa é uma postura que também traz retorno
para esse sujeito que se permite ser colocado nesse lugar que não é seu. Só que essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muitos problemas de relacionamento. Qual é a solução para isso? É a consciência de você estar assumindo esse papel. Então, se isso é perceptível agora para você, se você, Narinha, seja bem-vinda, muito obrigada. Se isso é perceptível para você, se essa postura de assumir o lugar da sua mãe ou assumir o lugar do seu pai, se essa postura ela é consciente para você, eu vou dizer o seguinte: qual é a solução? Você precisa chegar ou para o seu pai. Seja bem-vindo, Espaço Felicitar, muito obrigada pela presença. Então, o que você tem que fazer para solucionar isso? Você precisa dizer para sua mãe ou para o seu pai, em profunda reverência a eles, e dizer o seguinte: querida mamãe, não fique triste. Eu dou a você o que você não recebeu do seu pai ou de sua mãe. Então, quando nesse momento eu digo essa frase, eu gostaria de dizer, de perguntar para você que está aí, porque senão eu fico falando aqui sozinha. Eu preciso que você se relacione comigo aqui nesse momento, porque o que eu digo é preciso que penetre a sua realidade, porque senão isso aqui não tem sentido nem para mim, nem para você. Então, quando você fala, vamos repetir comigo essa frase? Quando você fala assim, querida mamãe, não fique triste, eu dou a você o que você não recebeu do seu pai ou da sua mãe. Como é que você se sente falando isso? Escreva aí para mim, por gentileza. Eu até me esqueci de escrever aqui o tema da nossa live de hoje, o fluxo da vida. Vou até escrever aqui agora. Eu estou aguardando vocês me responderem. O que acontece quando você quer substituir o pai ou a mãe do seu pai ou da sua mãe? Vai te trazer uma série de problemas sistêmicos. Vai enfraquecer você, porque você, como filho, não pode permanecer num lugar de alguém que é grande. O lugar do pai e da mãe é um lugar grande, de quem dá a vida, de quem traz para a vida um ser. E quando você, que é filho, pequenininho, quer entrar nesse lugar que não é seu, você entra em conflito com as leis sistêmicas. E aí os problemas começam a acontecer com você. Problemas de todas as naturezas. Esses problemas recorrentes que a gente acha que é uma coincidência. Eu vou dar um exemplo para você. Fura um pneu do seu carro, estraga um liquidificador na sua casa, e aí começam a quebrar coisas na sua casa. Você começa a ter pequenos prejuízos, alguém bate no seu carro. Você não prospera, você começa a ter atritos e problemas de relacionamento com as pessoas no seu trabalho. As pessoas começam a passar a perna em você, a dar pequenos golpes em você, você é assaltado. Todas essas situações que a gente aparentemente considera
como algo do cotidiano, algo da vida real, elas são motivadas exatamente por uma quebra, por um desequilíbrio sistêmico. E aí eu digo para você, como é que eu posso retornar para o meu lugar de filha e ter sucesso, e ter paz, e ter uma vida com fluxo abundante, onde essas pseudos coincidências elas não acontecem com tanta frequência. Porque é claro, né, gente? Nós estamos falando aqui de uma situação que vai se repetindo e vai ganhando. Espaço Felicitar está dizendo, por favor, amo suas lives. Gostaria de saber os dias e a hora para que eu possa acompanhar. Ô, Espaço Felicitar, muito obrigada. Eu recebo com muita gratidão as suas palavras. Nós realizamos lives todas as quartas-feiras, às 20 horas. Esse é um compromisso que eu tenho com os meus seguidores, com as pessoas que querem trilhar esse caminho de evolução, porque eu considero que um dia fixo é fundamental para que a gente possa se organizar. Então, desde que a página foi inaugurada, a gente faz às quartas-feiras, às 20 horas. Pode acontecer de acontecer outros momentos adicionais, mas quarta-feira, às 20 horas, é uma combinação entre nós, tá? E eu agradeço a sua participação. Então, como é que eu vou voltar para o meu lugar de filha, sendo pequena, concordando com os meus pais, concordando com a vida do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta, e eu vou dizer para os meus pais, eu vou dizer a eles, eu vou fazer meditações, inclusive se alguém se interessar, eu também desenvolvo meditações sistêmicas, que é para auxiliar as pessoas que me procuram a trilhar esse caminho, a terem mais consciência das suas atitudes e a perceberem como é que estão nesse fluxo de amor em relação aos pais. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem inbox que eu envio para você realizar todas as noites antes de você dormir, porque aí você vai perceber se de fato a sua relação de amor com seus pais tem um fluxo de vida ou se existe algum impedimento nesse relacionamento. Então, eu me coloco no meu lugar de filha e digo para os meus pais, aí eu digo, gente, não é com a boca, eu digo com a minha sensação interna. Por que eu digo isso? Não diga com a boca, porque normalmente nós somos pessoas muito educadas, que através da boca a gente fala muita coisa, mas pouco daquilo que a gente fala, a gente sente dentro de nós. Então, volte para o seu lugar de filha e diga para o seu pai e para a sua mãe. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça diante do seu pai e da sua mãe e diga: você é grande, eu sou pequena. Você é o meu pai e eu sou a sua filha. Você é a minha mãe e eu sou a sua filha. Você é meu pai, ou então você é minha mãe. Você me dá e eu recebo. Eu recebo com gratidão a vida que você me deu. E em agradecimento eu vou honrar a vida que você me deu. Então, nesse momento, quando você faz isso, você restitui um fluxo de amor com seus pais. Você restitui a possibilidade de tomar essa vida e muito mais. Permitir que o fluxo de amor flua entre você e os seus pais. Porque aí eu vou dizer para vocês, se vocês não têm esse fluxo,
vocês têm problemas. Então, como é, Tainã, que eu vou saber se o fluxo de relacionamento entre eu e os meus pais está adequado? Eu estou tendo prosperidade naquilo que eu estou fazendo? Dá uma olhada para a sua vida. Você está ficando doente com frequência? As pessoas estão passando a perna em você, no seu negócio? Você está com dificuldade no relacionamento com seus funcionários? Você troca funcionários, sempre tem um que está dando problema. Você tem que ficar o tempo inteiro em vigilância para que as pessoas não furtem você. O seu relacionamento afetivo de casal, como é que está? Está uma relação apagada? Está uma relação de aparência? Então, existe um espelho. Você coloca o espelho na sua vida e verifica o que está acontecendo com a sua vida e você vai saber se você está no fluxo de amor com seus pais. Outra situação, então eu já falei o primeiro obstáculo, filhos que consolam pais carentes. Agora eu vou falar um segundo obstáculo, filhos que percebem pais e mães carentes na sua relação de casal. Então eu sou filha do Jorge e da Doralice, e se eles estivessem em casal ainda, os meus pais são separados, se eles estivessem em casal ainda na vida, eu olharia para minha mãe e falaria, nossa, coitada da minha mãe, meu Deus do céu, tem que aguentar o meu pai, nossa, meu pai é terrível. Aí o que acontece com a filha? Com dó da mãe, com dó, com pena da mãe, olhando para a mãe e falando, nossa, minha mãe é uma coitada, nossa, como é que ela aguenta meu pai? Nossa, ou então o contrário, meu Deus, como é que meu pai aguenta minha mãe? Eu não daria conta de viver com ela de jeito nenhum. Meu Deus, que inferno! Quantas vezes a gente não escuta isso diariamente, não é? Então, o que o filho está dizendo, ou a filha está dizendo para o pai e para a mãe de forma inconsciente? Querida mamãe, não fique triste. Eu lhe dou o que você não recebe do meu pai. Olha o tanto que eu sou generosa. Olha o tanto que eu sou maravilhosa. Sarinha, seja bem-vinda, muito obrigada. E aqui nesse momento eu preciso que você tenha muita atenção ao que eu vou dizer, porque existe um conhecimento da constelação familiar que muitas vezes pode confundir as pessoas que estão nos ouvindo, porque existe uma patrulha ideológica que não quer compreender o que nós estamos falando. Seja bem-vinda, Fran, muito obrigada. Nesse momento eu vou dizer para você, quando a filha assume o lugar da mãe na relação do casal, em muitas situações, em muitas constelações, nós verificamos que acontece abuso sexual. E aí eu vou pedir para você muita calma, respira e acompanha comigo essa reflexão. Quando a filha assume o lugar da esposa, existe uma codependência entre 3 pessoas e não é apenas 2. Não é apenas entre o pai e a filha. Existe uma codependência entre 3 pessoas. A filha, com dó da mãe, para não desfazer o casamento, fica no lugar dela. O pai abusa sexualmente da filha. A filha, que tem dó da mãe, continua em abuso sexual para que essa relação não se desfaça. Gente, isso tudo que eu estou dizendo para vocês é uma situação que é muito recorrente na constelação familiar.
E isso pode ser verificado no campo dessa pessoa. Já foi verificado através de muitas pessoas. Eu não estou dizendo que todo abuso sexual é proveniente dessa relação de interdependência entre 3 pessoas da família. Mas nós podemos perceber que em muitos momentos o abuso sexual acontece porque a filha é uma substituta da esposa. E ela faz isso de uma forma inconsciente para manter a família. Por pena, se autossacrifica com pena da própria mãe. Mas aí existe uma postura também onde a mãe se retira sexualmente do casal, abrindo espaço para a filha e, em compensação, inconscientemente, oferece a filha ao pai como uma troca para que aquela relação se mantenha. E aí eu estou dizendo, isso é extremamente prejudicial para todas as pessoas. Isso não é algo que pode ser sempre observado. Não é uma lei que acontece sempre, mas nós podemos observar isso em muitas situações, em muitas vidas que já foram feitas constelações para se verificar por que o abuso sexual acontece. E eu vou dizer para você que essa filha, ela terá muitos problemas de relacionamento sexual com outro parceiro, porque ela vai estar ligada inconscientemente ao pai como o homem e nunca terá, se não trouxer a consciência, a possibilidade de ter um relacionamento posterior. É claro, gente, que eu estou dizendo também que vão haver sentimentos de tortura, sentimentos de culpa, repetição de padrões que vão acontecer, porque essa filha que ficou no lugar da esposa, se ela se casar, tiver filhos futuramente, provavelmente ela vai repetir os mesmos padrões da relação que ela mantinha com a mãe e com o pai naquela circunstância de vida. Então, eu falei para você como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode solucionar essa questão. É preciso trazer consciência. E é por isso que a constelação familiar é uma filosofia de vida que contribui com a sua vida para que você traga à consciência aquilo que você desconhece, um padrão de comportamento familiar que pode estar acontecendo aqui muito próximo com seu pai, com a sua mãe, mas um padrão familiar que pode ser de um antepassado seu, pode ser de alguém que está no seu sistema familiar, que você, por identificação, repete esse padrão de comportamento, porque é o seguinte, gente, nós só repetimos padrões de comportamento porque nós não sabemos os motivos daquilo acontecer. Todas as vezes que você faz uma constelação familiar, o que você abre a possibilidade? Você abre a possibilidade de interromper um processo e um ciclo repetitivo de comportamento que vem acontecendo durante várias gerações. Então, você, quando toma consciência e alimenta a consciência no seu próprio sistema, porque assim, você faz uma constelação familiar, reflete no seu filho, na sua filha, na sua irmã, na sua mãe, no seu pai, no seu esposo, em todas as pessoas. Isso é um movimento que se expande para todas as pessoas que estão ao seu redor, para todo o seu sistema familiar. Então, o seu sistema familiar, ele responde de uma forma muito feliz, porque quando alguém interrompe um sofrimento, isso significa que toda a história passada de sofrimento, de dúvidas, de medo, de angústia, de dores,
de situações muito desagradáveis que foram vivenciadas pelos seus antepassados, elas foram interrompidas. É por isso que nós falamos aqui todos os dias sobre trazer à consciência o que acontece com os seus comportamentos. Então, a primeira coisa que eu falei foi sobre os obstáculos. Eu falei o primeiro obstáculo, eu falei o segundo obstáculo, e agora o terceiro obstáculo pode ter acontecido com você. Se você é uma criança que nasceu e quando você nasceu foi prematuramente separada da sua mãe. Então, isso também é um obstáculo que faz com que a sua vida seja interrompida, o fluxo de amor entre os seus pais e você possam ter sido interrompido por conta dessa separação física, dessa falta de aconchego, dessa falta de toque, de carinho entre os pais e entre você. Com certeza você era muito pequena para entender o motivo dessa separação. Talvez você corria um risco de vida muito grande. Talvez um dos seus pais morreu prematuramente, né, por alguma circunstância, um acidente de carro, uma doença que acometeu a sua mãe, ou que morreu a sua mãe no parto, e você, por uma situação que lhe foge à competência, e que foge à competência de qualquer pessoa, você foi dada a terceiros, ou a tios, ou aos avós, ou a alguém que pegou você para cuidar quando você era ainda muito criança, ou então você teve um problema de saúde muito grave quando nasceu e teve que passar por uma cirurgia muito arriscada, e aí você tem uma separação física durante muito tempo dos seus pais, você não foi nutrida com aquele amor do pai e da mãe que aconchega a criança ao nascer. Então, se você ficou com uma avó, com uma tia, tudo isso significam movimentos interrompidos em direção aos pais. E a criança, ela não entende essa separação. E hoje mesmo, você que é adulto, que é adulta, em muitas circunstâncias você ainda fica, mas o meu pai podia ter feito isso, mas a minha mãe, eu não tive isso da minha mãe. Isso tudo torna traumas em você. Todas essas situações que eu falei, elas criam uma ferida psíquica em você. Por mais que você raciocine, é isso, não aconteceu isso, por causa disso, por causa daquilo, eu digo a você, o raciocínio não traz compreensão emocional. É por isso que você precisa passar por um impacto emocional para que você compreenda verdadeiramente os motivos que impediram que o seu pai e a sua mãe desse a você aquilo que você e toda e qualquer criança merecem, que é amor. Então, pode haver, é claro que hoje você está passando por um sofrimento, é claro que se você tem uma história semelhante a essa que eu contei, você pode ter um trauma pessoal. Isso não precisa ser um trauma sistêmico. Mas na maioria dos casos que nós recebemos, existem traumas pessoais que são da ordem do cotidiano, de situações que aconteceram com as pessoas, mas elas se ligam a traumas sistêmicos. Tainã, o que é um trauma sistêmico? Trauma sistêmico é aquilo que um avô seu, tataravô seu, viveu lá numa geração muito anterior ao seu nascimento e você repete aqui agora na vida.
Então, os traumas pessoais, eles se ligam, eles se juntam aos traumas sistêmicos. E é por isso que você sozinha não consegue sair dessa vida de dor e de sofrimento que você está vivendo nesse momento. Sozinha você não consegue caminhar e permitir ultrapassar essa situação de dor. Então, os problemas de relacionamento, eles sempre e os problemas de relacionamento afetivo, eles são sempre provenientes desses traumas, daquilo que foi vivido antes, né? Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Se a gente tem, eu contei toda essa história dessa criança que passou por uma vida difícil, que viveu uma situação complexa ainda quando bem pequena ou próximo do seu nascimento. Então imagina que esse homem que foi separado da mãe dele, ele tenta mais tarde arrumar uma mulher, se apaixonar por ela, né? E aí você sabe o que aparece internamente para esse homem? Que era aquela criancinha que foi deixada lá no hospital porque fez uma cirurgia muito complexa, ficou longe da mãe, longe do pai. Sabe o que aparece para esse homem? Opa, peraí. Não, eu não vou me arriscar a confiar nessa mulher, porque eu vou ser abandonado de novo. Então, o sintoma de não entrega a um relacionamento, de sempre a preferência de ficar e estar sozinho, muitas das vezes está conectado com esses traumas que foram vividos na infância. E eu vou dizer a você que é filho, que é filha, você também que é pai, que é mãe, eu vou dizer que existem uma circunstância que também reforçam isso. E aí eu preciso pedir uma permissão para vocês de continuar sendo muito franca com você. Palavras e ações causam efeitos indesejados nas crianças e isso permanece para sempre. Então, quem é pai, quem é mãe, precisa tomar muito cuidado, mas isso não é segurança de que vá ter uma solução, né? É claro que todos nós passamos por situações difíceis, mas é necessário a gente ter consciência das nossas ações e das nossas palavras, porque normalmente, se uma mãe que está diante de uma situação extrema, como é perder um filho, ela tem vários filhos, perde um filho, e naquele momento de raiva, ela e de uma dor profunda, né, gente? Porque perder um filho não é algo fácil para nenhuma mãe. E ela diz na frente dos outros filhos: ai, meu Deus, o brilho da minha vida não está mais comigo. O que significa? O que os outros filhos vão ouvir com essa frase que ela disse? Que a vida dela acabou porque a razão da vida dela era aquele filho que morreu. É claro que essa mãe não gostaria conscientemente de ter dito isso, porque os outros filhos também são muito significativos, são muito importantes. Toda pessoa é importante, mas percebe que uma palavra e uma ação realizada num determinado momento causa um efeito indesejado na outra pessoa. Então, nós precisamos entender que nós também agimos em muitos momentos com inconsciência, repetindo padrões, não tendo entendimento daquilo que a gente faz. E eu disse hoje que nós faremos uma atividade diferenciada, não é isso? Então eu vou convidar você para passear comigo agora. Eu vou pedir licença porque a nossa live vai ficar com a iluminação não boa, porque eu vou lá fora
fazer um teste junto com você. Você quer fazer esse teste comigo? Então eu convido você para compreender como é que o fluxo da vida passa através dos seus pais para você. Vamos comigo? Então eu peço licença aqui, eu vou retirar o meu celular daqui, desse lugar. Eu vou caminhar com você até lá fora. E eu gostaria que você também pudesse fazer isso comigo, porque nós vamos entender efetivamente o que acontece com as pessoas que ainda não perceberam a importância dos seus pais na vida delas. Vem comigo. Se ficar um pouco escuro, eu também vou poder ficar tudo aqui. Porque, por mais que a gente fale aqui todos os dias sobre a importância dessa consciência e dessa percepção sistêmica que você precisa ter na sua vida, o que acontece? Você, na maioria das vezes, não consegue compreender isso. E nós estamos, nesse momento, provocando você a perceber que você precisa compreender com mais concretude sobre isso que nós estamos falando. Então, para você que está aí no YouTube, eu fui lá fora, na porta da minha casa, tem um pé de acerola. E eu fui lá e arranquei esse galho, né? Eu estou mostrando aqui para o pessoal do YouTube. Então, olha, o galho que eu arranquei lá fora. Nós vamos fazer uma experiência, e eu gostaria que você que está aí assistindo no YouTube também faça essa experiência para que você perceba o fluxo de amor entre você e os seus pais.
Ok? Combinado, pessoal? Vocês estão aí, já arrancaram o seu galinho de árvore? Se não arrancaram, arranquem, porque nós faremos uma experiência. Eu vou utilizar esse vasinho aqui, dentro dele não tem nada. Eu vou colocar esse vasinho aqui e vou permitir que ele fique ali naquele lugar e nós vamos verificá-lo na próxima quarta-feira e compreender o que aconteceu com esse galho. É claro que você tem experiência de vida, você já tem uma elaboração prévia daquilo que nós estamos falando. Mas eu vou dizer a você, você precisa entender isso concretamente em relação à sua vida. É a sua vida que, nesse momento, eu convido a você ter uma experiência com maior profundidade. Então, eu quero dizer a você que na quarta-feira que vem, nós vamos mostrar os efeitos daquele galho de árvore que foi arrancado e que ele permanecerá ali. Eu não vou colocar água, eu não vou mexê-lo, vou deixá-lo daquela maneira ali. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é necessário que você perceba concretamente os efeitos na sua vida de você estar desconectada e desconectado dos seus pais. É por isso que nessa noite eu convido você para fazer uma experiência concreta, uma experiência onde você vai perceber que a sua vida é o reflexo da interrupção do fluxo de amor que você não tem mantido com os seus pais. E eu quero agradecer a sua presença aqui nessa noite, agradecendo também a possibilidade de contar para você esse segredo da constelação familiar e que você possa agir em seu próprio benefício, percebendo que quando você tem consciência das coisas, a sua vida fica muito melhor. Você vai sentir os efeitos imediatos de uma vida com muito fluxo de amor. E você vai se sentir inteiro em todos os momentos da sua vida. Aquela dúvida, aquele sentimento de falta, aquele sentimento de vazio, ele não vai permanecer. Então, dê uma chance a você e permita que esse fluxo de amor inunde a sua vida. Durante essa semana, eu vou convidar você para participar de um grupo VIP e que nós traremos algumas possibilidades sobre a educação sistêmica, onde você poderá reconhecer na sua vida qual é o caminho de obstáculo que você tem tentado ultrapassar e em muitos momentos você não consegue. Então, eu convido você a estar atenta às nossas comunicações, aos nossos vídeos dessa semana, porque eu vou convidar você a participar de um grupo especial de pessoas que querem modificar a sua própria vida, de pessoas que estão ambicionadas em entenderem onde é que estão errando e para onde é que vocês têm que direcionar uma energia vital para que tudo caminhe como deve caminhar. Seguindo o fluxo da vida, seguindo a ordem da vida e permitindo que toda a abundância e a felicidade que a vida tem para oferecer possa chegar até você. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui nessa noite. Eu tenho muita gratidão por poder comunicar a você esse caminho de amor que também faz efeito na minha própria vida. Esse caminho de amor que traz um sentido para a minha vida.
Porque se ele não trouxesse um sentido para a minha vida, em primeiro lugar, eu não estaria aqui oferecendo ele para você. Então, eu estou oferecendo uma metodologia, um método que vai conduzir você para um caminho mais leve, um caminho sem dores, um caminho que flui para a vida com felicidade, com harmonia e livre de impedimentos. Tem alguma dúvida, gente? Eu quero agradecer a presença de todas vocês nessa noite, de todos vocês. É um prazer muito grande poder servir a sua vida através do meu trabalho. Esteja comigo. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou aqui à disposição para servir você e o seu sistema familiar. Eu encerro por aqui. Eu agradeço, muito obrigada e até. Beijo no coração de vocês, até. Muito obrigada, você do YouTube que nos acompanhou até aqui. É uma satisfação imensa poder oferecer para vocês o melhor conteúdo que a constelação familiar tem. Fique conosco.